Nesse período de especulações, vários nomes são vinculados ao Botafogo. Além disso, a torcida fica muito ansiosa pelo anúncio de jogadores e às vezes fica, inclusive, pedindo aquele jogador ali que a gente prefere, o jogador que a gente viu jogar em outros lugares, jogadores que já jogaram no Botafogo. Mas qual é o perfil de contratações que o Botafogo está buscando? Fica aí que eu já conto para você. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim e estou trazendo para vocês mais uns minutinhos de RB. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que ainda não está inscrito aqui na Rádio Botafogo, que se inscreva. Nós passamos dos 44.100 inscritos e a gente quer chegar logo nos 45 mil e a gente conta com a sua ajuda aí para que você espalhe esse vídeo para um número maior de pessoas, para todos os seus amigos, para que a família Rádio Botafogo cresça cada vez mais. É importantíssimo também que você deixe o seu like aí. Quanto mais likes você deixar, mais a plataforma, mais o YouTube entende que o conteúdo aqui é bom e vai acabar distribuindo melhor os nossos conteúdos, beleza? Então, deixa o seu like, se inscreva aqui na Rádio Botafogo. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre especulações. Na verdade, a gente vai falar sobre o perfil de contratações que o Botafogo está buscando, tá? Para que a gente consiga jogar um pouquinho de luz em toda essa barafunda, na verdade, que é informação, contra-informação, especulação, cavada, vazamento. Eu vou tentar colocar alguns argumentos aqui para tentar organizar o debate, para a gente poder entender qual é o caminho que o Botafogo está buscando, se o Botafogo está atrasado, se o Botafogo não tá atrasado no mercado, principalmente agora para essa segunda janela de transferências que começa no dia 18. Na verdade, a janela abre no dia 18, mas a gente está vendo vários clubes já se reforçando, já anunciando seus reforços, e aí é impossível negar esse sentimento de que o Botafogo está atrasado na janela, que o Botafogo está encontrando dificuldades na janela. E eu vou dar minha opinião sobre isso. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês quais são os critérios de contratações no Botafogo e como eles estão classificados. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. A condição básica para contratações no Botafogo é a seguinte: estar de acordo com os padrões técnicos, táticos, estilos de jogo, de sociabilidade definidos pela comissão técnica. Sociabilidade aqui eu me refiro ao fato dos jogadores serem ou não serem bons de grupo, tá? Então, com essa questão de padrões técnicos, táticos e estilos de jogo, isso aqui já é o primeiro filtro. Com isso aqui a gente já tira muitos e muitos jogadores, né, que talvez não se encaixem nesse padrão, talvez não se encaixem no estilo de jogo do Luiz Castro, talvez não se encaixem mais também no padrão tático que o Luiz Castro pretende, beleza? Ah, mas o jogador tal que joga no Lanús é bom pra caramba. Ah, mas o jogador brasileiro que joga no time tal também é bom pra caramba. Ah, o jogador que jogou no Botafogo naquela época, tal, se encaixa nesse perfil, a gente não sabe. Então, a questão do estilo de jogo, do padrão tático faz muita diferença. Lembrando, você pode estar chateado com o Luiz Castro, muita gente está chateada com o Luiz Castro. O Luiz Castro errou em determinados momentos, sim, é verdade. É verdade que era para a equipe do Botafogo estar mostrando muito mais, mas o número de contusões que o Botafogo tem, essas questões com o departamento médico, que os jogadores demoram para voltar, e a quantidade de jogadores que entram no departamento médico atrapalham qualquer tipo de trabalho. Portanto, a gente tem que pesar exatamente qual é a crítica. E eu estou dizendo isso porque se o Botafogo sair contratando a revelia, né, daqui a pouco o Luiz Castro não é mais técnico do Botafogo e a gente mais uma vez vai incorrer naquele problema de elenco inchado, elenco que não foi montado pelo treinador, aquela coisa assim, a gente monta aquele Frankenstein que a gente viu, inclusive em tempos recentes, e que não deram certo. Então, a condição básica, a gente precisa se atentar a ela, beleza? E com isso, traçado esse perfil das condições básicas, né, a gente vai chegar nisso aqui, ó, que são os critérios para classificação. Classificação que eu quero dizer aqui em perfis diferentes de contratação, tá? Então você tem o perfil dos jogadores, você também tem os interesses comerciais, você tem interesse de revenda e você tem valor de investimento. Perfil dos jogadores aqui, próprio critério aqui, o primeiro que eu coloquei para vocês, que era aquela condição básica, né, já está dizendo tudo isso aqui. Interesses comerciais, essa aqui é uma questão diferente,
tá? Interesses comerciais é o que você faz com esse jogador, como você vai explorar a imagem desse jogador, como que você faz com que esse jogador coadune com os interesses que você tem com patrocinador, com fornecedor de material esportivo, tudo isso faz muita diferença. Interesse de revenda também é uma questão bem óbvia, que é o fato de você pagar X um jogador e quando você for negociá-lo com o exterior, você receber 3x, 4x, né? Isso aí é para todo mundo sabe disso, é assim que funciona o negócio. E o valor do investimento também, quanto que o Botafogo está disposto a investir, se está disposto a investir, se vale a pena investir, beleza? Então, esses critérios aqui são muito importantes, porque a partir desses critérios é que a gente chega finalmente no funil, onde a gente vai chegar em 4 perfis de contratações que o Botafogo está buscando. Então, esses perfis são, eu vou chamar de tiers. Tiers são grupos, né? Então, vou colocar os 4 grupos aqui que o Botafogo está buscando. O grupo 1, de jogadores consagrados, jogadores famosos, jogadores que tiveram destaques por suas seleções nacionais e jogadores que teriam uma grande repercussão no mundo se fossem contratados. O grupo 2 é de jogadores expatriados. E quando eu falo jogadores expatriados, eu estou falando de jogadores que estão no nível técnico bom, né? E eu estou falando de jogadores que jogam fora do Brasil, mas que desejam retornar ao Brasil. No grupo 3, a gente tem as revelações, jogadores que são revelados por clubes aqui no Brasil ou revelados fora do Brasil e que podem também serem adquiridos por um valor, né, de oportunidade, um investimento relativamente dentro das expectativas do Botafogo e que possa levar o Botafogo a fazer vendas futuras que possam dar excelentes resultados financeiros, mas também resultados técnicos enquanto estão aqui. E o grupo 4, que é o grupo de intercâmbio. O grupo de intercâmbio é aquele grupo que inclui jogadores sem nenhuma expressão, você nunca ouviu falar, eles jogam em ligas também inferiores, ou então até jogam em ligas interessantes, porém são jogadores assim de nacionalidades muito diferentes, assim, que não estão dentro do grande circuito do futebol e que, quando são trazidos para cá, vêm com o objetivo de ganhar experiência, de trocar experiência com os jogadores aqui do Brasil também e também de serem desafiados no seu nível técnico. Eu vou falar mais especificamente de cada um desses tiers, de cada um desses grupos agora, beleza? Então vamos lá, para o tier 1, que eu tinha chamado de consagrados. No consagrados, você tem os seguintes critérios que norteiam, na verdade, a busca desses atletas. Excelente condição técnica, tá? O jogador ainda precisa ter excelente condição técnica, até porque se são jogadores consagrados é porque fizeram grandes coisas pelos seus países. E além de terem feito grandes coisas pelos seus países, também jogam ou jogaram em equipes de pontas. Esses jogadores precisam estar ainda em excelente condição física, em condições de disputar campeonato em alto nível e condição também de contribuir muito para a equipe dentro do campo. Não pode ser jogador em final de carreira, como é o caso do Calu, como é o caso do Honda, em que chegaram aqui e você percebia claramente que os jogadores não conseguiam acompanhar o ritmo dos demais. Esses jogadores, para poderem vir, precisam estar buscando um novo desafio. São jogadores que já jogaram em grandes ligas, porém pode ser que eles não joguem mais em grandes ligas ou então estejam a fim de sair das grandes ligas, e jogadores também que tenham grande projeção mundial. Por quê? Porque os interesses comerciais ligados a esses jogadores fazem muita diferença. Então, eu estou falando de jogadores aqui da grandeza do Marcelo, da grandeza do Ramos Rodrigues, da grandeza do Zahavi. Eu estou falando também de jogadores aqui que podem, na verdade, no momento que forem contratados, se forem contratados, né, gerar muita manchete, gerar muita notícia fora do Brasil. Isso tem a ver com a internacionalização da marca do Botafogo. Entendeu? Então é por isso que o John Textor busca um jogador com essas características. O interesse nesses jogadores, ele tem, obviamente, o interesse dentro de campo, mas também o interesse extra-campo, que você possa explorar outras possibilidades. Lembrando que o Botafogo ainda não tem um fornecedor de material esportivo e está buscando, está em vias, inclusive, de fechar com material esportivo, e o fato de você ter o cara, né, o garoto propaganda, né, para estampar o fornecedor do material esportivo, a marca do fornecedor, faz muita diferença, inclusive na negociação com esses fornecedores, beleza? Então, esse perfil é muito importante.
Botafogo ainda não tem, talvez, não tenha talvez ninguém, né, no elenco atual com esse perfil, e o Botafogo precisa sim buscar um jogador com esse perfil. É considerado jogador de nível muito, muito alto de dificuldade para você trazer, principalmente nas condições atuais do Botafogo, onde a gente não disputa nenhum campeonato importante internacional e onde o Botafogo também faz uma campanha mediana na tabela e o Botafogo também não tem muita estrutura para oferecer, ou estrutura quase nenhuma, para oferecer para esses jogadores, né? Por isso que esses jogadores teriam que vir, né, na verdade, com uma ideia de um grande desafio e entender, por exemplo, o que vai ser o Botafogo nos próximos anos. O segundo tier, o segundo grupo, é de jogadores expatriados. Jogadores expatriados, na verdade, são jogadores que estão jogando fora do país. Beleza? Para esses jogadores virem, os critérios são: precisam ter boa condição técnica, precisam ter boa condição física, o valor deles precisa ser um valor de oportunidade, um valor acessível, eles precisam querer voltar ao Brasil, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque muitos jogadores expatriados preferem continuar jogando no exterior, mesmo que eles não fiquem nas praças atuais. Por exemplo, muita gente queria ver o Botafogo investir no Claudinho, né, que foi do Red Bull Bragantino. Mas o Claudinho em nenhum momento demonstrou interesse em voltar para o Brasil. O que ele quer é continuar na Europa, mesmo que ele não continue na Rússia. Então, a Roma, por exemplo, pode ser o provável destino dele. Além disso, o valor de revenda desses jogadores são jogadores que, se possível, o Botafogo possa utilizá-los por uns 2 ou 3 anos e eles ainda têm o valor de mercado, mesmo que seja somente aqui para o Brasil. Tá? Além disso, são jogadores que podem estar empregados em equipes e ligas também inferiores, tá? Quando eu falo ligas inferiores, eu estou falando do mundo árabe, estou falando também de outros mercados na Europa, como a Grécia, até mesmo a França, que ainda não tem uma liga de grande projeção, tem 2 equipes ou 3 de grande projeção, mas a liga francesa ainda é muito fraca. Tem a Bélgica também, e tem outros países, né? Pode ser inclusive países sul-americanos que podem contribuir com isso. O Botafogo já tem a maioria das suas contratações feitas dentro desse critério aí. Vamos lembrar que o Gustavo Sauer, né, o Lucas Fernandes, né, são jogadores com esse critério. O Vitor Sá é mais um jogador com esse critério. E esse critério, na verdade, eleva o nível técnico da equipe. Porém, não são jogadores ainda suficientemente famosos ou de muita projeção como os jogadores do Tier 1, né? Mas são jogadores que, para a composição do elenco, são considerados perfis ideais, porque o nível de investimento nesses jogadores também não é tão alto em todos os níveis, né? Multa rescisória ou salários, vencimentos. Para vocês aí que estão acompanhando esses últimos dias de especulações do Botafogo, o Botafogo saiu uma especulação que o Botafogo poderia estar interessado no Carlos Eduardo, que joga lá no Al Hilal, no mundo árabe. Esse perfil de contratação que eu estou falando, o cara tem 32 anos de idade, entendeu? Já é um jogador bem rodado, né, no futebol, e se voltar para o Brasil, ele volta justamente, né, para ser titular, né, pelo seu nível técnico, um jogador que poderia estar dentro de uma faixa, né, de vencimentos dentro do Botafogo, que é o do nível B, ali são vencimentos altos, são vencimentos que o Botafogo não pagava há muitos e muitos anos, porém não são esses jogadores da primeira prateleira, da primeira magnitude. Vamos ver aqui o Tier 3. No Tier 3 você tem jovens revelações, são jogadores que foram destaques nas suas divisões de base e que têm destaques na divisão de base, tem experiência nos profissionais, o valor de contratação desses jogadores é de oportunidade, né? E são jogadores que têm ainda um potencial gigantesco de negociação com o mercado internacional. Então são jogadores para ficar no Botafogo por algo em torno, sei lá, de 2 anos, no máximo 3 anos, para você depois fazer a revenda dele e ganhar muito dinheiro com eles, principalmente se eles conseguirem conquistar títulos com o Botafogo. E dentro desse perfil, eu vou citar um jogador que a gente já tem, que é o Patrick de Paula. O Botafogo fez um investimento muito grande no Patrick de Paula, e pode ser que esse investimento no Patrick de Paula ele nos traga um retorno daqui a 3 anos, porque o começo do Patrick de Paula no Botafogo não tem sido bom. Ele tem jogado partidas muito irregulares e tem sido
muito criticado, inclusive pela torcida, pelas suas características, mas a gente precisa lembrar o seguinte: é um jogador jovem, tem 22 anos. A partir do momento que esse jogador começar a demonstrar um crescimento, uma maturidade técnica, física, inclusive, e também jogando ao lado de jogadores muito melhores, a tendência dele é crescer muito. Um outro jogador que já estava incorporado no elenco do Botafogo e que a gente vai aproveitar dentro desse critério é o Kaique. Infelizmente, o Kaique se contunde no jogo contra o Bragantino, a gente ainda não sabe por quanto tempo ele pode ficar fora, mas o perfil do jogador, pelo menos que a gente está buscando, que eu estou querendo me referir aqui, é esse, né, de jovens revelações. Entra nesse perfil também alguns jogadores que foram especulados no Botafogo. Por exemplo, Ferreirinha, do Grêmio, né, é um jogador muito jovem. Luiz Henrique, que jogou no Botafogo, que está acertando com o Flamengo, também jogador muito jovem, que pode jogar nessa posição, entendeu? Então o Botafogo busca esse perfil, sim, nesses jogadores. Beleza? E no Tier 4, no último Tier, eu não vou me demorar muito aqui não, porque vocês já sabem do que eu estou falando. São jogadores que tiveram destaques nas divisões de base, são jogadores que podem ter tido alguma experiência nos profissionais. Esses jogadores têm custo zero ou então um custo muito baixo. Na verdade, eles podem ter o custo apenas de vencimentos de salários e não são salários muito altos. Esses jogadores vêm de ligas inferiores ou ligas periféricas e, na verdade, eles trazem também uma experiência intercultural, porque são jogadores que vêm de países que não são países centrais no futebol. Tá bom, você já pensou aí no Nico Ramalainen, ou então o Joffrey, exatamente dois exemplos desses perfis que eu estou dizendo. Por que é importante a gente classificar os perfis de contratações do Botafogo para esclarecer para o torcedor o seguinte: se o Botafogo não traz aquela grande estrela do Tier 1, mas aventa a possibilidade de trazer um jogador do Tier 4, uma coisa não anula a outra. Tá? O fato de estar trazendo aquele jogador não significa... o Botafogo poderia ter trazido o Rames Rodrigues, mas trouxe o Chin Chin Chuan, da Coreia do Sul. Não, não é porque o Botafogo não conseguiu trazer o Rames Rodrigues que só pôde trazer o Chin Chin Chuan. Não se trata disso. O Botafogo, na verdade, está buscando jogadores para esses 4 tiers. Se você olhar para o time do Botafogo nesse momento, para o elenco principal do Botafogo nesse momento, vocês vão ver que o ideal é que o Botafogo consiga ter pelo menos 3 jogadores por posição e cada um desses jogadores por posição esteja dentro desses tiers. Isso mostra pra gente que o tipo de volante que o Botafogo está buscando no mercado é de um perfil mais experiente. Por quê? O Botafogo já tem jogadores de Tier 3, de Tier 2 e até de Tier 1, tá? No time principal. E o Botafogo não tem nenhum jogador de Tier 4. Talvez mais um jogador de Tier 3 possa ser o tipo de investimento que o Botafogo vai fazer. Por isso que o Botafogo chegou a negociar com o Lucas Leiva, que acabou indo para o Grêmio. Por isso que o Botafogo chegou a sondar o Rafael Carioca, que acabou desistindo pelos altos valores da pedida do Tigres e também de salário do jogador. Por isso que o Botafogo inclusive chegou a negociar, ou ainda está negociando com o Luiz Gustavo, que jogou na seleção brasileira. Ou seja, jogadores muito mais rodados, muito mais experientes do que esses que a gente tem no elenco atual. Beleza? Ou seja, dentro disso tudo, o Botafogo está atrasado ou não está atrasado se a janela só abre no dia 18? Na minha opinião, o Botafogo está atrasado sim. O planejamento do Botafogo tem sofrido alguns solavancos. A recusa do Zahavi teve uma repercussão na janela de transferências do Botafogo e a gente tem visto uma cobrança muito grande da torcida com relação a contratações e apresentação logo de jogadores. Alguns adversários já estão apresentando, inclusive, seus reforços, né? E o ideal seria que daqui a 2 rodadas, quando o Botafogo finalmente poderia estrear com todos os seus reforços, né, todos eles já estivessem à disposição, prontos para jogar. Inclusive, até o momento que eu estava gravando esse vídeo, apenas o Marçal foi contratado. Marçal, lateral esquerdo, foi contratado. Isso é muito preocupante, beleza? Eu quero saber a sua opinião aí, o que você acha, se você concorda, discorda. Eu quero lembrar você que a gente está chegando aos 45 mil, já passamos de 44.100 inscritos, então inscreva-se aí agora na Rádio Botafogo, nos ajude a chegar aos 45 mil o mais rápido possível. Deixa seu like se você curtiu esse vídeo e deixa seu comentário também, porque isso nos ajuda demais no nosso trabalho aqui, beleza?
Eu vou ficando por aqui e eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB para você. Um abraço, fui!